Nesse exato momento, ataques intensos por parte da Rússia acabam de acontecer contra a Ucrânia e a Jovem Pan News sai daqui do Brasil e vai diretamente para a Ucrânia conversar com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, que já está conectado com a gente e tem maiores informações sobre o que acontece por aí, né, Luiz? Seja muito bem-vindo. O Luiz vai entrar com a gente daqui a pouquinho, eles só estão ajustando justamente o som, mas a informação é justamente essa e você acompanha aqui na Jovem Pan News tudo o que acontece em loco, ao vivo. Aqui são 5 horas e 9 minutos para a gente entender um pouco mais sobre essa intensificação de ataques que acontece nesse exato momento na Ucrânia, no leste europeu, um conflito em que nós já estamos cobrindo já há mais de 30 dias com cobertura exclusiva aqui na Jovem Pan News, e quando a notícia chega, a gente é obrigado justamente a interromper para que a gente possa trazer e informar vocês que nos acompanham de tudo o que acontece. Nós já temos o nosso Luiz Kawaguchi, produção, para que a gente possa conversar um pouco mais. O Luiz, que está localizado, inclusive, no oeste da Ucrânia. O Luiz tem feito uma cobertura espetacular aqui na Jovem Pan News, entrando de manhã, de tarde, de noite. O fuso horário na Ucrânia é um fuso horário difícil, diferenciado, e a gente vai, em primeiro lugar, agradecer, Luiz, pela sua participação mais uma vez. Nem sei que horas são aí, se você puder nos atualizar e, por favor, traga informações de quais são os movimentos russos nesta terça-feira. Muito obrigado. Agora são 11 horas na Ucrânia e começou aí um ataque aéreo à cidade de Lviv agora. Soaram há pouco as sirenes aí de ataque que indicam o início de um ataque aéreo. Eu estava aqui no meu quarto no hotel em Lviv, eu consegui ver aí as baterias antiaéreas sendo acionadas, muita intensidade de fogo aí para tentar derrubar o que possivelmente são mísseis de cruzeiro russos que estão atingindo não o centro de Lviv. Eu consegui ver as baterias antiaéreas atirando a mais ou menos 5, 6 quilômetros aqui do centro de Lviv, e saiu um comunicado do governo dizendo que as defesas aéreas estão ativas, o ataque aéreo está acontecendo nesse momento. Aqui no centro de Lviv não dá para ouvir explosões, mas a gente consegue ver ao fundo as baterias aí antiaéreas, antimísseis trabalhando bastante agora na região de Lviv. A gente não sabe exatamente o porquê o Lviv está sendo alvo de um ataque russo, porque aqui são justamente para onde vêm os refugiados que estão fugindo do leste do país e usam essa cidade para sair para países como a Polônia e como a Romênia. Lviv já foi alvo de pelo menos 2 ataques, um deles próximo à fronteira aí com a Polônia, na cidade de Yavoriv. Foi atingida uma base militar onde eram treinadas aí, principalmente aquelas forças da Legião Internacional, os voluntários que vêm de outros países e vêm lutar aqui. Também foi atingido um hangar próximo há alguns dias atrás, um hangar onde eram feitas as manutenções dos aviões de caça MiG-29 da Ucrânia. E mais recentemente, dentro da cidade de Lviv, foi atingido um depósito de combustíveis que era usado para fornecer gasolina, diesel para as tropas ucranianas. Esse foi o ataque mais próximo da cidade de Lviv até agora, foi na semana passada, no fim de semana passado, e a gente, dessa vez, parece que as forças de defesa e a defesa antiaérea de Lviv conseguiu abater esses mísseis, porque a gente não ouviu nenhuma explosão. Quando tem, dá para ouvir claramente. Se aconteceu, foi bem mais distante do centro da cidade. Mas as defesas antiaéreas de Lviv estão funcionando ativamente nesse momento agora. A gente não pode mostrar, infelizmente, porque existe uma lei marcial aqui e eu poderia ter a licença aí de cobertura cassada se a gente colocasse uma câmera para mostrar nesse momento aqui. Mas agora, exatamente, elas cessaram um pouco, alguns minutos atrás, mas volta e meia estão voltando a ser acionadas. Nós estamos aqui conversando neste exato momento, são 5 horas e 13 minutos, ao vivo nesta terça-feira aqui na Jovem Pan News, com o correspondente internacional da PAN na Ucrânia, no oeste ucraniano, na cidade de Lviv, onde no dia de hoje, há poucos minutos, a Rússia justamente lançou alguns mísseis. O nosso correspondente Luiz Kawaguchi estava contando um pouco justamente desses relatos. Na cidade onde você está, né, Luiz? Qual que é a sensação de estar justamente numa cidade que está sendo bombardeada? É complicado, a gente fica apreensivo, né? Porque a gente sabe que
possivelmente esses mísseis de cruzeiro, eles são armas muito precisas, são armas muito caras. Então, a gente imagina que eles não vão ser usados contra a cidade, eles vão atacar alvos militares. Aqui no centro da cidade de Lviv não tem alvos militares, então eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso. A gente segue os procedimentos aqui de procurar abrigo, não ficar exposto na rua nesse momento quando estão acontecendo esses ataques. Eu vejo aqui atrás tem uma janela que de vez em quando eu dou uma olhadinha lá e a rua está completamente deserta. E a única coisa que a gente pode ver aí é aconteceu algum tempo atrás, aí, alguns minutos atrás, a artilharia antiaérea cerca de 5 quilômetros daqui sendo acionada. A gente fica apreensivo, né? Eu presenciei também um ataque desses em Odessa alguns dias atrás, e quando caem um desses mísseis próximo da gente, no meu caso aí tinha caído a uns 3, 4 quilômetros, e o hotel sacode inteiro, e é um barulho terrível, né? Então a gente fica apreensivo nesse momento. Luiz, deixa eu aproveitar um pouquinho mais a sua participação ao vivo aqui na Jovem Pan News. O Luiz Kawaguchi, que está localizado na cidade de Lviv, onde está sendo bombardeada no dia de hoje, numa intensificação dos ataques russos. E eu quero entrar justamente nesse panorama, né, Luiz? Porque há alguns dias a gente vinha relatando justamente uma certa amenização aí dos conflitos, uma possibilidade de acordo. Quais são os fatores, na sua avaliação, que estão levando justamente a essa intensificação? Ou seja, o que está mudando para que a Rússia venha a atacar novamente? A Rússia está mudando seus objetivos. Aparentemente, ela desistiu por hora de atacar, de entrar na cidade de Lviv com tropas terrestres e está se focando agora na região leste do país. O que isso significa? É aquela região de Donbás que a gente vem ouvindo já há 8 anos atrás, que duas repúblicas separatistas se rebelaram contra o governo ucraniano, foram financiadas pela Rússia e acabaram... o país aqui está em guerra há 8 anos ali naquela região. E Donbás é a região mais rica em hidrocarbonetos. Acredita-se que tenha lá, não explorada ainda, uma jazida de gás natural, igual esse gás natural que a Rússia exporta para a União Europeia, e está dando uma polêmica que a União Europeia continua comprando esse gás. A Ucrânia tem jazidas é a segunda maior jazida da Europa, ela não é explorada, tem mais de 1 milhão de metros cúbicos, 1 trilhão, de metros cúbicos de gás natural, e teria um grande potencial para ser explorada e ser comercializada para a Europa. E é justamente essa região que a Rússia está tentando tomar agora. Então a gente vê esses ataques, que nem o que estão acontecendo agora em Lviv, eles são ataques estratégicos. A gente teve há alguns dias depósitos de combustível que seriam usados pela Ucrânia para tentar lançar contra-ataques na região litorânea. A gente viu também há alguns dias um depósito de combustíveis na Rússia que foi atacado na cidade de Belgorod. Esse depósito ele forneceria combustível para as tropas que estão atacando exatamente o nordeste ali do país e querem cercar essa região de Donbás, que eu mencionei que ela é muito rica. Então tem uma cidade que a Rússia vai tentar atacar agora nos próximos dias, que se chama Slaviansk, que é uma cidade completamente estratégica. Se a Rússia tomar essa cidade, provavelmente ela vai conseguir atacar os ucranianos pela retaguarda. Então estão tendo esses ataques que a gente poderia dizer aí cirúrgicos para destruir centros de infraestrutura que são essenciais para a Ucrânia se defender. Então são bases militares onde ficam os combatentes, são depósitos de combustíveis, são hangares onde ficam as peças para os aviões de caça ucranianos. Então o que a gente vê, o motivo que a gente pode estimar que levaria a um ataque como o de agora, seria exatamente a Rússia tentando minar a capacidade ucraniana de defender a região do leste, está tentando destruir recursos que estão sendo armazenados aqui no oeste para que eles não sejam levados para a frente de batalha, no que os analistas militares estão falando que talvez possa ser a maior batalha dessa guerra, que seria a Batalha de Donbás. Perfeito. Luiz, eu vou passar a palavra agora para o nosso time. Temos aqui o Serrão, o Constantino, o Piperno e o Marco Antônio, ávidos para fazer uma pergunta também a você. Serrão, começa. Augusto, queria seu sentimento, que não deve ser bom, de estar cobrindo uma guerra sob lei marcial.
como é ser censurado no trabalho jornalístico sob risco de vida, porque, afinal, numa guerra tudo pode acontecer. Serrão, isso é bastante complicado, agradeço aí pela pergunta. Isso dificulta muito o trabalho do jornalista, porque foi baixada, desde que houve o ataque a Lviv há cerca de 10 dias, aqui houve baixaram novos termos da lei marcial, em que os jornalistas eles podem ter as suas licenças revogadas e, em uma última análise, podem até responder por crimes de guerra, se eles filmarem alguma coisa que o exército ucraniano entenda que aquilo pode expor as forças ou dar a posição de uma unidade militar para ela ser bombardeada. Então, eles vêm falando para a gente, olha, vocês não podem filmar nada, porque a partir da filmagem de vocês, a Rússia consegue balizar o ataque dela, ela consegue ver se ela atingiu o alvo, e se não atingiu, ela vai atacar de novo. Então, vocês colocam a gente em risco. Tem, é claro, bastante verdade, existe um fundamento nesse pedido deles, a gente não contesta isso, mas, por outro lado, isso também acaba impedindo a gente de fazer a cobertura cotidiana, corriqueira, porque eles não vão analisar caso a caso o que pode filmar e o que não pode. Eles falam não pode e pronto. Eles estão em guerra, a gente entende qual que é a pressão que está em cima deles, mas, de fato, não há todas as liberdades individuais. Eu até vinha conversando isso outro dia aí com o Marco Antônio. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo, eu perguntei para o pessoal do governo da Ucrânia, falei, mas e essas liberdades? Vocês não estão fazendo igual a Rússia, que está dando 15 anos de prisão para quem cobre a guerra de um jeito que eles não querem? Eles falaram, não, a gente teve que suspender 11 partidos políticos e teve que tirar algumas liberdades individuais, mas a nossa democracia é forte e quando acabar essa guerra, essa democracia vai voltar ao normal, vai continuar tudo como era antes. Essa foi a resposta que o governo me deu. Você, Constantino? Luiz, boa tarde. Em relação ao Zelensky, ele está subindo o tom, pedindo para retirarem a Rússia do Conselho de Segurança da ONU. As imagens em Bucha foram muito chocantes. O editorial do Wall Street Journal hoje também sobe o tom, falando sobre reações a esses crimes de guerra. Como é que você está vendo isso daqui para frente, a postura da OTAN, do Ocidente em geral, após essas imagens que temos tido acesso? Olha, essas imagens chocaram muito e eu acho que, inclusive, tem muitas outras informações que estão correndo aqui na Ucrânia, informações não confirmadas. Então, por exemplo, essas imagens, elas mostraram corpos, aí pelo menos 20 corpos confirmados pela imprensa internacional, aí que teriam características de terem sido executados. Hoje, o presidente Zelensky falou aí que seriam centenas e deu características até de atrocidades, como estupros, violência, as pessoas sendo atiradas embaixo de tanques. Nada disso foi comprovado ainda. Esse é um discurso do Zelensky. A gente lembra que a Rússia nega esse discurso, diz que isso seria uma campanha de informação da Ucrânia, mas a informação que chega aqui no terreno dos ucranianos é muito preocupante. O que eles dizem é que a Rússia deliberadamente teria trazido aí tropas que não são... A Ucrânia e a Rússia têm muitas ligações culturais, então durante a era soviética muitas famílias russas foram colocadas na Ucrânia, acabaram se casando com famílias ucranianas, então tem laços de sangue muito comuns. Mas para a região ali de Bucha, especialmente, teriam sido trazidas aí tropas mais distantes da Rússia, umas tropas que eles chamam de Yakult. Esses Yakult, eles são combatentes que não têm nenhum laço de sangue com essa região aqui da Europa. Então eles teriam menos travas éticas para cometer violência na região. Então está todo mundo culpando ou com medo desses guerreiros aí que não teriam piedade das suas vítimas. Isso também pode ser interpretado como propaganda de guerra, que é normal os exércitos fazerem isso. Mas o que chega aqui é o medo dessas tropas e também uma outra informação importante. Os moradores dessas regiões, aí eu recebi informações lá de Bucha, eles também acusam que os saques, as pilhagens que são feitos pelos russos também são feitos pelas tropas ucranianas. É uma reclamação deles. Marco. Boa tarde, Luiz. É um alento ter você aqui fazendo a análise para nós, porque você consegue nos passar uma visão muito cética a respeito do conflito. Então, toda hora
discernindo o que é a história de um lado, o que é a história do outro. E o que eu acho sensacional é você estar numa zona de conflito que está agora sendo atacada, né? Então, antigamente, há poucos dias você tinha alguma segurança, mas enfim, acho que você está se arriscando para trazer uma informação boa para nós. E dentro desse espírito, acho louvável. Dentro desse espírito, eu queria ouvir de você o que você entende como o ponto de não retorno do Zelensky. Quer dizer, existe essa resiliência? Porque eu estou tentando ser assim, eu estou tentando me colocar no lugar do Zelensky, né? A assimetria é tamanha a ponto do conflito só se perpetuar, mas a Ucrânia só perder, e você procrastinar essa perda no tempo, aumentando as baixas civis. Existe um cálculo nesse sentido, ou pelo menos algo nesse sentido é repercutido? Porque por que então as mesas diplomáticas? Porque de um lado ele fica batendo na Rússia e no Putin, que está certo, porque o país dele está sendo atacado, ele está defendendo a soberania nacional, mas por outro lado, quer dizer, essa retomada das mesas diplomáticas, houve um aceno há 2 semanas de que seria possível costurar esse acordo. Alguém atribui essa perpetuação do conflito, em certa medida, à resiliência do Zelensky, no sentido de falar, poxa, acho que a população, uma parte já cansou do conflito, já está querendo resolver isso daí, vamos mudar o regime, ou continua Zelensky no poder, mas vamos dar para Putin o que ele está pedindo? A gente só fazer aqui um detalhe, talvez não chegue o áudio aí, mas começaram fortes explosões aqui à distância. Mas explosões distantes aí a 5, 6 quilômetros. Quanto ao Zelensky, eu acho que ele chega num ponto que ele insuflou bastante a população. E aí não é só uma consequência dos atos dele. A gente lembra que esse daqui, o espírito eslavo de resistir é uma coisa muito presente. Aqui eles viveram atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, eles viveram atrocidades durante o domínio soviético. Então, o sentimento aqui é vamos resistir, vamos sobreviver mais uma vez a esse ataque da Rússia, e eu acho que dificilmente ele conseguiria desescalar essa população. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, se ele ceder território conquistado para a Rússia num acordo de paz. Muito provavelmente uma grande parcela da sociedade não vai aceitar perder a região do Donbás, não vai aceitar perder possivelmente ali o litoral que a Rússia já conquistou. As pessoas dizem até que querem a Crimeia, que foi invadida pela Rússia em 2014, eles não aceitam perder a Crimeia. Então esse discurso, ele por um lado, ele ajuda muito o país a sobreviver, a resistir, mas se for fechado um acordo de paz vai ser difícil. É uma democracia, ele precisa de aprovação do parlamento dele. Vai ser difícil que ele fale para as pessoas, olha, a gente vai ter que ceder essa parcela aqui do território, não é assim, não tem outro jeito. Muita gente vai querer lutar, e aí não estou falando de batalhões rebelados, eu estou falando da população em si. A população não quer perder território, a população, depois de ouvir toda a propaganda aqui da guerra, eles têm certeza de que eles podem ganhar. Agora, Luiz, chama atenção, me corrijam, senhor, se eu estiver equivocado nessa minha fala, mas me chama muito a atenção a tranquilidade do Luiz Kawaguchi em meio ao bombardeio que acontece em Lviv. Nesse momento ele disse pra gente que explosões estavam acontecendo a 5, 6 quilômetros, né, Luiz? É isso que você está relatando? Isso, pelo som, porque a gente consegue ver, eu consigo ver ali a bateria antiaérea, e eu demoro muito para escutar o barulho da bateria. Então dá para a gente saber que está bem distante daqui. Mas o que te faz ter uma certa tranquilidade nesse momento? Porque a gente percebe você num tom absolutamente sereno, calmo, justamente apontando, mostrando que ainda está distante a coisa. O que faz você ter essa segurança? Não, porque eu, quando estava em alguns dias em Odessa, foi bem perto, e aí a situação é bem diferente. Você consegue ouvir as explosões, você consegue ver que o perigo está perto, e aí o procedimento é outro. Aí não dá, aí a gente tem que correr, pegar um abrigo mais robusto, a gente não tem que ter uma atitude defensiva muito mais concreta. Aqui eu consigo ver que a batalha não está no centro de Lviv, ela está mais distante. A gente, na verdade, só vai saber pela manhã, né, que é 11 horas da noite, a gente só vai ver o estrago provavelmente pela manhã.
Mas aí a gente Luiz, tenta... dá para dormir em meio a uma situação dessa? É inquietante. A parte o que é difícil é eles começam aquela sirene de ataque aéreo, aí se acorda com a sirene, porque ela dá uma sirene para começar, fala, tem perigo. E aí depois, só quando vem a sirene novamente, que diz já passou o perigo, o que eu faço geralmente é eu acordo, eu me visto, eu fico, se dependendo do quarto, do hotel que eu estou, dá para ficar no quarto, depende se for um andar mais baixo, como eu estou agora. E quando no caso, quando a gente está mais exposto, quando a gente ouve barulhos mais próximos, todo mundo desce para abaixo da linha e da rua, né, para o porão mesmo, e aguarda o fim do ataque, ou às vezes nem se configura o ataque. Hoje é muito comum, todas as noites as sirenes tocam, né? Hoje tocou, mas de fato houve aí uma ação muito grande da artilharia antiaérea ucraniana. Pelo som que eu estou ouvindo aqui, parece que esses mísseis foram derrubados, parece que nenhum atingiu seu alvo até agora, porque senão, pelo menos não aqui no centro da cidade. Mas isso aqui são conjecturas minhas, não tem como a gente saber nesse momento ainda o que está acontecendo. Perfeito. Piperno. Ô Luiz, você sabe, a gente já conversou várias vezes que eu sou muito cético em relação ao final da guerra. Eu acho que esse conflito ele vai muito longe. Eu acho que o Ocidente imaginar e exigir, por exemplo, a rendição do Zelensky seria como ele abrir mão não só de um pedaço do território, mas principalmente de uma parte da população ucraniana. Se o Donbas for para a Rússia, leva um monte de ucranianos juntos, né? E ele não pode, obviamente, abrir mão de uma parte da população dele. Mas você traz uma informação hoje que ela também ajuda a explicar muita coisa. Trata-se de uma região muito rica em hidrocarbonetos e certamente seria não apenas um ativo muito grande, muito importante para a necessária reconstrução da Ucrânia, como a Ucrânia ter gás num cenário em que a Europa muito provavelmente vai procurar cada vez mais abrir mão do gás da Rússia, dá à Ucrânia uma importância estratégica que ela jamais teve. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Não, acho que a tua análise está perfeita. Eu acho que é difícil a gente saber o que o presidente Vladimir Putin tem em mente, mas uma hipótese que foi levantada por analistas militares é que, na verdade, essa guerra, um dos objetivos dela seria assegurar a hegemonia da Rússia como a grande fornecedora de energia para a Europa ou até para o continente asiático. A gente sabe que a Europa ela importa mais ou menos 90% da quantidade de energia que ela consome. E desses 90%, 40% vem da Rússia. Não seria do dia para a noite que a Ucrânia conseguiria explorar essas jazidas energéticas, as jazidas de gás, por exemplo. Ela só explora 2% da sua capacidade. Aí a Agência Internacional de Energia ela chegou a estimar que para a Ucrânia começar a explorar isso de fato, ela teria que fazer um investimento de pelo menos 20 bilhões de dólares. E não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Mas, de fato, existe uma importância estratégica. Se a gente for pensar lá no futuro, fazer conjecturas, a Ucrânia poderia, por exemplo, explorar essas jazidas e assumir até o lugar da Rússia como fornecedora de gás para a Europa, se ela explorasse essa região do Donbás. Mas agora parece que não vai ser possível, porque a Rússia está querendo dominar também totalmente essa região do Donbás, que não tem só gás, mas também tem uma grande jazida de carvão negro, que eles chamam. É um carvão que tem mais potencial de geração de energia e existe de forma abundante naquela região onde exatamente estão acontecendo a maioria dos ataques, a maioria dos confrontos hoje. Muito bem, gente. Nós conversamos aqui no 3 em 1 desta terça-feira com o correspondente internacional da Jovem Pan News, que está direto de Lviv, região oeste da Ucrânia. E nesse exato momento, inclusive, a cidade está sendo atacada e o profissionalismo do Luiz está acima de qualquer questão. Parou tudo, entrou ao vivo aqui para trazer informação a todos nós que estamos aqui ao vivo na Jovem Pan. Muito obrigado, Luiz. A gente só pode te desejar muita sorte e que Deus te acompanhe aí. Eu agradeço, é sempre uma honra falar com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado.